Um caminhão de 36 toneladas, totalmente carregado, a percorrer 800 quilômetros sem parar para abastecer, sem uma única gota de gasóleo. Durante décadas, os maiores engenheiros do mundo disseram que isto era impossível. As baterias seriam demasiado pesadas. O caminhão nunca conseguiria mover a sua própria carga. E, no entanto, está a acontecer agora, nas estradas dos Estados Unidos, neste preciso momento. O nome dele é Tesla Semi. E está a deixar a indústria dos caminhões em silêncio total. Durante mais de 100 anos, o motor a diesel foi o rei absoluto do transporte pesado. Tudo que comes, vestes ou compras passou, em algum momento, dentro de um caminhão movido a gasóleo. Era assim que o mundo funcionava. Ninguém questionava. Ninguém imaginava outra forma. Mas em dezembro de 2022, a Tesla começou a entregar os primeiros Semi a um cliente gigante, a PepsiCo. E os números que saíram desses caminhões fizeram engenheiros experientes coçar a cabeça. Um caminhão elétrico a fazer 500 milhas, cerca de 800 quilômetros, com uma carga completa. Algo que muitos juraram que levaria mais 20 anos a alcançar. E aqui vai a pergunta que quero que penses bem. Diz-me nos comentários, com sinceridade, achas que daqui a 10 anos ainda vão existir caminhões a gasóleo nas nossas estradas, ou vão desaparecer para sempre? Lê os outros comentários antes de responderes. As opiniões estão divididas de uma forma surpreendente. Porque a verdade é esta: o Tesla Semi não é apenas mais um veículo novo. É uma ameaça direta a uma indústria que vale bilhões de dólares. Empresas de combustível, fabricantes de motores, oficinas, postos de abastecimento, todos eles construíram impérios à volta do diesel. E agora, um único caminhão silencioso está a pôr tudo isso em causa. Mas para perceberes o verdadeiro tamanho desta revolução, tens de saber uma coisa que quase ninguém conta. O segredo não está na velocidade, nem sequer na distância. Está num número escondido que muda completamente as contas de quem comanda um caminhão. Esse número escondido tem um nome simples: custo por quilômetro. E vamos voltar a ele. Mas primeiro, precisas de perceber como é que a Tesla chegou aqui, porque a história é mais estranha do que parece. Quando a Tesla anunciou o Semi pela primeira vez, em novembro de 2017, quase ninguém levou a sério. Elon Musk subiu ao palco e prometeu um caminhão elétrico com 500 milhas de autonomia. A reação da indústria foi quase de gozo. Os especialistas faziam contas em guardanapos e concluíam o mesmo. As baterias necessárias seriam tão pesadas que o caminhão mal conseguiria transportar carga nenhuma. Seria um caminhão que carregava sobretudo a si próprio. E, durante os anos, parecia que tinham razão. O Semi atrasou-se. E atrasou-se de novo. Prometido para 2019, só começou a sair da fábrica no final de 2022. 5 anos de silêncio. Muita gente assumiu que o projeto tinha morrido em segredo. Mas, nos bastidores, estava a acontecer algo importante. A Tesla não estava apenas a construir um caminhão. Estava a resolver o problema mais difícil de todos: a bateria. A grande jogada foi não tratar o Semi como um carro grande. Um caminhão não funciona como um Model 3 esticado. Precisa de uma arquitetura própria. Então a Tesla concentrou-se numa nova geração de células de bateria, conhecidas como 4680, desenhadas para guardar mais energia e custar menos a produzir. E ligou tudo a um sistema de 3 motores elétricos, em que um deles mantém a velocidade na autoestrada enquanto os outros só entram em ação quando é preciso mais força. O resultado? Um teste que correu o mundo. Em 2022, a Tesla filmou um Semi a percorrer 500 milhas numa só viagem, carregado até perto do limite legal de peso. A própria empresa partilhou os dados da viagem. E, de repente, as contas feitas nos guardanapos deixaram de fazer sentido. Mas há um detalhe que torna isto ainda mais impressionante. Um caminhão a diesel a fazer 800 km é trabalho de rotina, enche o depósito em minutos e segue caminho. Para um elétrico, cada quilômetro era uma batalha contra a física, contra o peso, contra o calor, contra o tempo de carregamento. A Tesla teve de ganhar todas essas batalhas ao mesmo tempo. E ganhou-as de uma forma que apanhou os rivais desprevenidos. Enquanto fabricantes lendários como a Daimler e a Volvo avançavam com cuidado a testar caminhões elétricos para distâncias curtas, a Tesla foi direta ao alvo mais difícil: as longas distâncias, o coração do negócio dos caminhões.
Só que nada disto explica a parte que realmente assusta a concorrência. Porque o verdadeiro choque não foi o caminhão conseguir andar 800 quilômetros. Foi o que aconteceu quando alguém fez as contas de quanto custa, ao fim de um ano inteiro, manter este caminhão a trabalhar. Aqui está o número que muda tudo. Um caminhão a diesel gasta, por norma, mais dinheiro em combustível e manutenção ao longo da sua vida do que custou a comprar. Muito mais. E é exatamente aí que o Tesla semi-crava a sua faca. A eletricidade, na maior parte dos casos, é mais barata do que o gasóleo por quilômetro percorrido. E um motor elétrico tem muito menos peças do que um motor a diesel. Não tem mudanças de óleo. Não tem centenas de componentes a desgastar-se. Menos avarias. Menos paragens. Menos dias parado na oficina a perder dinheiro. A Tesla apresentou uma estimativa que deixou muita gente em choque. Os operadores poderiam poupar cerca de $200 mil em custos de combustível ao longo de 3 anos, dependendo dos quilômetros feitos e do preço local da energia. Pensa nisto numa frota com centenas de caminhões. De repente, não estamos a falar de poupar os trocos. Estamos a falar de milhões. E foi por isso que a PepsiCo não pediu apenas 1 ou 2 caminhões para experimentar. Encomende-sem. A Frito-Lay, que pertence à PepsiCo, começou a usar este semi para mover batatas fritas e bebidas pela Califórnia, num dos primeiros testes reais a sério. Não num laboratório. Na estrada verdadeira, todos os dias, com prazos verdadeiros a cumprir. Mas o segredo mais profundo é este. E é aqui que muitos especialistas se enganaram. O verdadeiro trunfo da Tesla nunca foi só o caminhão. Foi a rede. A empresa começou a construir estações de carregamento próprias, os chamados Mega Chargers, capazes de injetar energia a uma velocidade brutal. A promessa: recuperar até 70% da carga em cerca de 30 minutos. O tempo de uma pausa para almoço de um condutor. E se ligares estas peças todas, bateria mais barata, energia mais barata, menos avarias, carregamento rápido, começas a ver o quadro completo. Não é um caminhão que tenta imitar o diesel. É um caminhão feito para o tornar obsoleto. Se queres saber o que aconteceu a seguir, e acredita, fica ainda mais intenso, porque é agora que a indústria começa a entrar em pânico a sério. Carrega em subscrever para não perderes a segunda parte desta história. Vais querer ver isto até ao fim. Porque havia um problema que nem todo este gênio conseguia esconder. Um problema que os rivais da Tesla apontaram logo, com um sorriso nervoso nos lábios. E tinham razão num ponto importante. Construir o caminhão era difícil. Mas construir caminhões suficientes, depressa, ao ponto de inundar as estradas, isso era um pesadelo completamente diferente. E foi precisamente nessa fenda que os gigantes do diesel viram a sua última esperança de sobreviver. Essa esperança baseava-se numa fraqueza real. A Tesla é brilhante a desenhar veículos. Mas fabricá-los em grandes quantidades, ano após ano, sempre foi o seu maior tormento. Já tinha passado por isso com o Model 3, naqueles tempos que Elon Musk apelidou de inferno da produção. Caminhões são ainda mais complicados, maiores, mais caros. Cada um exige uma montanha de células de bateria, as mesmas células que os carros da Tesla também precisam. E aqui está a parte que os rivais sussurravam uns aos outros. Enquanto a Tesla entregasse algumas centenas de semi por ano, o diesel não tinha nada a temer. Existem milhões de caminhões pesados a circular só nos Estados Unidos. Algumas centenas de elétricos não mudam o mundo. Ainda não. Mas então a Tesla fez uma coisa que apagou todos os sorrisos. Anunciou a construção de uma fábrica nova, dedicada só ao semi, perto da sua já enorme instalação no Nevada. O objetivo declarado: produzir cerca de 50 mil caminhões por ano. 50 mil. De repente, algumas centenas transformou-se num número que faz tremer qualquer fabricante de motores a diesel. E foi aí que o pânico deixou de ser sussurro e passou a ser real. Repara em quem tem mais a perder. As empresas que fabricam motores a diesel para caminhões, nomes gigantes com décadas de domínio. Os fabricantes tradicionais como a Daimler Truck, a Volvo e a Packard, que ganharam fortunas a vender caminhões a gasóleo. As petrolíferas, que enchem os depósitos de milhões de caminhões todos os dias. E até as oficinas, que vivem de reparar motores complexos que o semi simplesmente não tem. Todos eles construíram o seu dinheiro à volta de uma ideia: a de que o diesel era insubstituível nos caminhões de longa distância.
O Tesla Semi acabou de provar que essa ideia tinha um prazo de validade. E não foi só a Tesla a empurrar. Os governos juntaram-se à festa. A Califórnia, por exemplo, aprovou regras que obrigam as frotas a passarem gradualmente para caminhões sem emissões nos próximos anos. De repente, os grandes operadores não estão só a olhar para o Semi com curiosidade. Estão a olhar com medo de ficarem para trás e fora da lei. Os rivais não ficaram parados, claro. A Daimler tem o seu e-Cascadia elétrico. A Volvo tem o VNR Electric. Mas há uma diferença que muda tudo. A maioria destes caminhões foi desenhada para distâncias mais curtas, dentro das cidades e regiões. A Tesla apontou logo ao prêmio maior. As longas viagens entre estados, o território mais valioso e mais difícil de conquistar. É como se todos estivessem a jogar a defesa, e a Tesla tivesse decidido atacar diretamente a baliza. Mas há uma verdade incômoda no meio de toda esta guerra de gigantes. Empresas, fábricas, governos, bilhões de dólares a mudar de mãos. E no meio de tudo isto, há alguém de quem quase ninguém fala. Alguém que vai sentir esta revolução na pele, todos os dias, mais do que qualquer CEO sentado num escritório. E é exatamente essa pessoa que a Tesla, e todos os outros, não podem dar-se ao luxo de ignorar. Essa pessoa é o caminhonista. O condutor. O homem ou a mulher que passa 12 horas por dia atrás de um volante, longe de casa, longe da família, a manter o mundo a funcionar enquanto quase ninguém repara. E aqui está a verdade que poucos vídeos te contam. Esta revolução vai mudar a vida destas pessoas de uma forma profunda. Para melhor, em alguns aspectos. Para pior, noutros. E talvez tu próprio conheças alguém assim, um pai, um tio, um vizinho, um amigo, que ganha o pão na estrada. Pensa num condutor que conduz um caminhão a diesel há 20 anos. O ronco constante do motor. A vibração que sente nos ossos ao fim do dia. O cheiro a gasóleo que nunca sai da roupa. O Tesla Semi muda tudo isto. É silencioso. É suave. Não treme da mesma forma. Os primeiros condutores que o testaram disseram que, no fim de um turno longo, se sentiam menos esgotados. Menos ruído, menos vibração, menos cansaço. Para quem faz disto vida, isto não é um pequeno luxo. É saúde. É anos de vida. E pensa na pessoa que recebe esse condutor em casa. Talvez tu sejas essa pessoa. A esposa, o marido, os filhos que esperam. Um condutor que chega menos exausto, menos irritado, com mais energia para a família. Às vezes, a tecnologia não muda só máquinas. Muda jantares de família. Muda o humor de quem chega a casa. Muda pequenas coisas que, no fundo, são as maiores de todas. Mas seria desonesto fingir que só há boas notícias. Porque toda a revolução tem um lado escuro, e este não é exceção. Quando um caminhão precisa de menos manutenção, isso significa menos trabalho para os mecânicos que vivem de o reparar. Quando o carregamento se torna mais automático, há quem comece a falar, em voz baixa, de caminhões que um dia poderão conduzir-se a si próprios. E aí, a pergunta deixa de ser este caminhão é melhor, e passa a ser o que acontece ao emprego de milhões de pessoas. Não é uma pergunta com resposta fácil. Mas é uma pergunta que merece ser feita com honestidade, não escondida debaixo do entusiasmo com a tecnologia nova. Porque uma revolução nunca toca só nas máquinas. Toca em pessoas reais, com contas para pagar, com famílias para sustentar, com sonhos e medos como os teus e os meus. E é por isso que esta história está longe, muito longe, de estar terminada. Porque depois de mudar o caminhão, depois de assustar os gigantes, depois de tocar a vida dos condutores, a Tesla ainda guarda uma carta na manga. Uma carta que quase ninguém viu vir. E quando perceberes o que é, vais entender por que é que esta não é apenas uma história sobre caminhões. É uma história sobre o futuro inteiro de como tudo o que possuis chega até ti. A carta na manga tem um nome que parece saído de um filme de ficção científica: condução autônoma. Imagina um Tesla Semi a percorrer a autoestrada durante horas, em linha reta, com o sistema a ajudar a manter a faixa, a velocidade e a distância. A Tesla nunca escondeu este sonho. Sempre falou de um futuro em que os seus caminhões fariam grande parte do caminho quase sozinhos, com o condutor ali para supervisionar e assumir o controle quando preciso. Mas a verdadeira jogada secreta é ainda maior. Lembras-te dos megachargers, as estações de carregamento ultra rápido. A Tesla não os vê apenas como bombas elétricas.
Vê-os como uma rede, uma teia a cobrir as estradas, ponto a ponto, ligando cidades, estados e talvez um dia países inteiros. Quem controla a rede de carregamento controla o ritmo da revolução. E a Tesla quer ser dona dessa rede antes que qualquer rival acorde para a sua importância. Pensa no que isto significa em conjunto. Um caminhão mais barato de operar. Uma energia mais barata do que o diesel. Uma rede de carregamento própria a crescer pelo mapa. E, por cima de tudo, software que melhora sozinho, atualização após atualização, como o telemóvel que tens no bolso. Não é só um produto. É um sistema completo a fechar-se à volta de uma indústria inteira. E é por isso que os gigantes do diesel não dormem descansados. Não estão a competir como um caminhão. Estão a competir com um ecossistema inteiro que aprende e melhora todos os meses. Mas, e fica atento a este mas, porque é importante, nada disto está garantido. A Tesla ainda tem de provar que consegue fabricar estes caminhões aos milhares, sem atrasos, sem falhas. A condução autônoma de caminhões pesados ainda enfrenta enormes obstáculos legais e de segurança. E os rivais não vão desistir sem lutar. A guerra está só a começar, e o vencedor está longe de estar decidido. Por isso, deixo-te com uma última pergunta, uma daquelas que tira o sono. Se um único caminhão conseguiu abalar uma indústria de bilhões de dólares em poucos anos, o que é que a Tesla, ou alguém ainda mais ousado, está a preparar para o próximo capítulo? Porque há um boato a circular. Fala-se de algo a ser testado longe das câmaras, ainda mais radical do que tudo o que viste aqui. Algo que pode tornar este semi de 800 km obsoleto. E essa é uma história para o próximo vídeo.